Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para a região de Tiro e Sidônia. Eis que uma mulher cananeia, vindo daquela região, pôs-se a gritar: Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim. Minha filha está cruelmente atormentada por um demônio. Mas Jesus não lhe respondeu palavra alguma. Então seus discípulos aproximaram-se e lhe pediram: Manda esta mulher ir embora, pois ela vem gritando atrás de nós. Jesus respondeu: Eu fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas a mulher, aproximando-se, prostrou-se diante de Jesus e começou a implorar: Senhor, socorre-me. Jesus lhe disse: Não fica bem tirar o pão dos filhos para jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher insistiu: É verdade, Senhor, mas os cachorrinhos também comem as migalhas que caem da mesa de seus donos. Diante disso, Jesus lhe disse: Mulher, grande é tua fé. Seja feito como tu queres. E desde aquele momento sua filha ficou curada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom dia a todos, queridos irmãos e irmãs. Hoje nós recordamos um santo importante para nós cristãos católicos. Ele é importante também para todos os sacerdotes, em especial os padres diocesanos, porque ele é padroeiro do clero diocesano. Então hoje é mais um dia também para rezar pelo clero, pela santificação do clero. Normalmente na Arquidiocese de Brasília nós nos encontramos na manhã deste dia com o nosso bispo, alguns fiéis leigos e um numeroso clero, numeroso número de sacerdotes para interceder uns pelos outros e pedir a proteção de São João Maria Vianney sobre nós. Então reze pelo padre que te batizou, te preparou para a primeira comunhão, os padres que fazem parte da sua família, da caminhada de fé, da sua casa, da sua paróquia. São João Maria Vianney era uma pessoa muito simples e ele não teve uma boa educação quando criança e adolescente. Não foi inserido na escola, mas era uma pessoa de bom coração e vai sentir um chamado vocacional. Então, como ele tem uma educação tardia, ele entra no seminário e encontra muita dificuldade na vida acadêmica, nos estudos, sobretudo em relação ao latim. Teve muita dificuldade em relação à sua ordenação, porque ele passou por muitas dificuldades, era muito esforçado, era uma pessoa santa, uma pessoa de bom coração, mas na parte intelectual e acadêmica tinha seus problemas. Mas ele não desistiu. O bispo interroga, pergunta se ele tem devoção mariana e vê que ele tem devoção a Maria. Entre outros aspectos, o bispo decide ordená-lo. Não deixa ele atender confissão porque entende que ele poderia ter ali dificuldade como confessor. E vai enviá-lo a uma cidade pequena no interior da França, a cidade de Ars. Por isso ele é chamado de cura d'Ars. Quando ele entra nessa cidade pequena, ele encontra uma criança e ele diz à criança: Mostra-me o caminho da igreja, que eu te mostro o caminho do céu. Pouco a pouco ele começou a evangelizar essa cidade. Começou a atender às confissões e um grande número de pessoas começa a se converter, porque ele fazia jejum, penitência, rezava muito e vai se tornar um grande confessor. Alguns acreditavam que ele não poderia atender confissão, mas ele é exemplo para todos os sacerdotes neste aspecto. Ele foi tirando as jovens do caminho do pecado, do erro. Os meninos da cidade, os jovens, ficaram muito tristes com ele nesse sentido, se converteram mais adiante e ele converte toda a cidade. A cidade vai se transformar
de um lugar pequeno se torna uma grande cidade, porque as pessoas vinham de longe para confessar com ele. Alguns momentos ele quis sair desta cidade, porque ele estava ficando muito conhecido, famoso. Se dizia já que ele era santo, que fazia milagres. E o povo não deixava ele ir embora. Em alguns momentos ele tentou sair à noite. E alguns, quando tinham uma notícia de que ele estava saindo, fechava a cidade para ele não ir embora. Então ele foi padre o tempo inteiro nesta pequena cidade, transformou a cidade somente com a Eucaristia e com a confissão. Algumas frases importantes que nós vamos ainda hoje recordar, né, de São João Maria Vianney. Primeiro que ele vai dizer, né, que todos nós fomos criados por amor. E todos nós, criados no amor, somos inclinados a amar a Deus, amar as pessoas e amar a si mesmo. E ele diz, o ser humano só é feliz quando ele está voltado para Deus, para as coisas de Deus. E ele diz, se você tirar um peixe da água, ele não viverá. Assim é o homem sem Deus. Então vamos pedir a graça de encontrar em Deus a nossa felicidade, a nossa realização. Sobre as nossas faltas, os nossos pecados, como bom confessor, ele dizia, as nossas culpas são grão de areia comparadas com a grande montanha da misericórdia de Deus. Vamos confiar cada vez mais na misericórdia do Senhor. No Evangelho nós vimos o exemplo de fé desta mulher que insiste com Cristo. Primeiro momento Jesus está em silêncio, ela volta a insistir, Jesus coloca uma prova e ela vence a prova com humildade e fé. E Jesus diz, grande é a tua fé, seja feita como tu queres. São João Maria Vianney dizia que se nós tivéssemos fé, nós iríamos encontrar sempre a vontade de Deus. E tudo o que pedirmos ao Senhor, Ele sempre nos concederia. Vamos pedir a graça de exercer a nossa fé, fazendo a vontade do Senhor, na certeza de que Ele nos concede tudo o que é necessário para nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus desça sobre vós, com a intercessão de São João Maria Vianney, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.